Natal, sua conta de água está sempre na mão. E pronto! A casa é sua, porque não chega agora. Até o teto tá de ponta cabeça, porque você demora. Chega logo na Casas Bahia. Aqui a casa é sua e a economia também. Tem smartphone Moto X4 Topázio com tela de 5.2 e 32 GB de memória por apenas R$ 1.499. Em até 14 vezes, sem juros, no cartão Casas Bahia. Aproveite! A casa é sua. Educadora! Verãozão tá aí e a Unimed está com você. Se a temperatura subiu, seus cuidados também devem aumentar. Confira algumas dicas para curtir o verão sem se descuidar da saúde. Beba bastante água e sucos naturais. Coma frutas ricas em vitaminas. Use protetor solar com regularidade. Vista roupas leves e exercite-se. Unimed Limeira. Cuidar de você, esse é o plano. Mudanças na educação para o Brasil avançar. O programa Residência Pedagógica vai apoiar a formação de professores. O novo ensino médio dá mais autonomia aos estudantes. O novo FIES tem modalidade de financiamento a juros zero. O ensino em tempo integral ganhou 500 mil novas vagas. E a Base Nacional Comum Curricular foi homologada. São muitas mudanças. Veja o que mudou para você em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Ordem e progresso. Educadora! Café Kill é o mais gostoso, mais encorpado. Kill, o café de Limeira. O Savenhago tem certeza que podemos mudar tudo para melhor. Por isso, segue fazendo a sua parte, oferecendo mais qualidade em todos os seus produtos, te atendendo melhor a cada dia, negociando muito para garantir o menor preço. Cebola nacional, 1,55 kg. Banana nanica, 1,69 kg. Ovos brancos médios, PVC, Luamoto, dúzia, 2,98. Parcelem até 3 vezes no cartão Savenhago. Doutor Lauro Correia da Silva, 4005. Savenhago, sempre em frente com você. Compre também pelo site. Muito mais que rádio. Educadora. Educadora. A voz do povo, Ivan Schutzer. A voz do povo é a voz de Deus. Chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade. Muito bem, 11 horas e 50 minutos. É hora então de a gente encerrar a voz do povo para estabelecer o colóquio com o Caio Bortolã, que está chegando por aqui na manhã desta quarta-feira. Caio, bom dia, tudo bem? Bom dia, Ivan. Bom dia para todo mundo que nos ouve ver com uma evolução. Nós deveríamos começar às 11h45. Ontem nós começamos às 11h52. Hoje nós começamos às 11h51. Nós vamos chegar lá. Daqui a 5 ou 6 dias nós começaremos no horário. Nós vamos chegar lá. Tudo é uma questão de adaptação. Adaptação, claro. Você sabe que o ser humano, rapaz, não chega a ser assim uma barata, né? Porque a barata diz que é um dos insetos mais antigos do mundo. Diz que vem lá da época dos dinossauros, conseguiu sobreviver, tem uma capacidade de sobrevivência impressionante, né? O homem não chega a ser uma barata, mas o homem ele tem uma capacidade de adaptação. Aliás, com perdão da expressão, hein? Viu? Que bicho lazarento que é a barata, né? Barata, como é que é o negócio da barata da vizinha, né? Ah, toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Tem isso também, né, cara? A barata é um inseto impressionante, viu? E você tem medo de barata? Não, eu tenho bronca de barata, eu tenho raiva de barata. Você não medo tem não. Medo não. Elas são ágeis, né? Mas toda vez que eu vejo uma barata, ou no chão, às vezes na parede, eu tenho vontade de dar um murro nela, um tapa nela. Mas ela é muito rápida, então... É comum que eu erre o alvo. Porque dizem que tem certos homens que é nessa hora que o cara se entrega, né? Não tenho medo de barata. O cara pula em cima da cadeira aí... Opa, peraí. Tá com medo de barata, meu irmão? Eu tenho medo de rato. De rato eu tenho. Rato é um bicho... Eu já acuei uma vez uma ratazana daquelas criadas num canto, eu com um rodo na mão, e a ratazana acuada no canto. Rapaz do céu. Você sabe que eu fiquei com medo da bicha?
Porque ela reganhou uns dentes pra mim. Eu falei, essa bicha... Apesar dela ser muito menor do que a gente, não é? Do que qualquer humano. Não, na verdade não é medo do bicho, é medo das consequências, né? A barata, por exemplo, você não vai ter medo de barata, mas é um bicho nojento. Capaz de transmitir um monte de doenças, né? A ratazana, o rato a urina do rato transmite aquela leptospirose, que é uma doença gravíssima também, né? Então é uma coisa... Mas eu acho que eu só enfrentaria um rato para defender minha esposa, ou para defender a minha família, um filho ou uma filha, porque de rato eu tenho medo. Eu tenho medo das consequências, né? Eu não tenho medo dos ratos da política. Esses não me intimidam nem um pouco. Mas os ratos, o bichinho... Aliás, eu tenho medo de morcego também. Porque o morcego é o rato com asas, né? Nós estamos falando de animais transmissores de doenças graves. A raiva transmitida pelo morcego... Outro dia teve um caso de um jovem brasileiro que a ciência tá celebrando, a medicina nacional está celebrando, um jovem brasileiro que contraiu raiva e não morreu. Do morcego? Do morcego. Porque não é comum, né? Mesmo o morcego... E não morreu. O morcego vampiro, ele ataca geralmente o gado, né, Ivan? Sim. Porque o morcego, até esses morcegos que a gente vê por aí nas cidades, eles se alimentam de frutas, né? Então eles não atacam o ser humano. O morcego tem esse que se alimenta de frutos, né? E tem o vampiro. Que se alimenta de sangue. Se alimenta do gado, mas de sangue animal, né? Não de sangue humano. Né? Mas se você estiver no caminho dele, meu amigo, e ele tiver com fome, um abraço, né? Esse caso que aconteceu aqui no Brasil é um caso que a medicina estuda com muito carinho, porque o rapaz conseguiu sobreviver. É o segundo caso brasileiro. A natureza é sábia, né? Você falou que acuou a ratazana. Acuei. Porque, acuei ela num canto. Na verdade, quando... nem tanto a barata, nem tanto o rato, mas quando dia desses apareceu um tucano. Aqui na torre, nós temos uma torre aqui no prédio. Ele tem aparecido aqui. Hoje ele não veio, mas esses dias ele tem vindo para cá. Tem alguma coisa errada, né? Esse tucano não deveria estar aí. Esse tucano deveria estar em outro lugar. Sim. Né? É o caso das onças, que aparecem, gira e mexe, aparecem mortas aqui. Aparecem mortas. Né? Então, o homem ataca a natureza e essa é uma lamentável resposta da natureza. O que um tucano está fazendo numa área urbana, numa altura bastante considerável? Nós temos aqui uma torre de 40 metros de altura. O tucano tem aparecido, um tucano, no meio da cidade, tem aparecido a 40 metros de altura. Eu, sinceramente, não sei o que fazer, mas eu espero que o tucano encontre o caminho de casa, não é, Ivan? Ele vai se virar. Mas a gente tem visto isso. Nos Estados Unidos é comum, você que gosta muito dos Estados Unidos, está sempre por lá, nos Estados Unidos é comum o registro de ursos que entram em cidades, que entram na casa das pessoas. Né? Porque lá... Por quê? Porque o território deles são animais de territórios muito vastos, né? Precisam de territórios vastos, e eles não encontram mais comida. E nos Estados Unidos as casas... A onça aqui no caso nossa as casas americanas, via de regra, não tem muros separando né? uma das outras. Agora, por isso, ou então são cercas muito baixas, aí qualquer animal pode entrar. Mas o homem vai desmatando, o homem vai destratando a natureza e a natureza responde dessa maneira, né? Desmatamento... Hoje. Os constantes ataques do homem à natureza. Aí a gente fala de novo, como já falei ontem, do plano diretor. Limeira tem quase 100 mil lotes disponíveis, né? Considerando a área que Limeira tem e os empreendedores que vão lançar os seus empreendimentos. Aí vai lá o Complan e transforma 2 áreas, uma que era industrial e outra que era rural, em cidade. É isso que acontece, Ivan. Quando a gente invade o espaço que não é nosso. Zona rural é zona rural. É um ataque, é um assinte. É um ataque à natureza, além de tudo.
Além da questão da infraestrutura, além da questão que tem de ser considerada as reclamações dos moradores do Rubi. E olha que o Rubi é do programa Minha Casa Minha Vida, é do governo federal. Houve um planejamento antes de transformar aquela área em área urbana, porque no passado, Ivan, era uma área rural. E agora os moradores reclamam do quê? Ah, só tem uma linha de ônibus, só tem o rapidão e demora para passar. A escola não foi aberta ainda. A creche prometeram que vai abrir, mas ninguém tem certeza de quando vai abrir. Porque não é só comprar uma área de terra e picar essa área de terra em lotes e vender esses lotes ao preço que for para quem quer que seja. Tem toda uma infraestrutura de cidade. De cidade. Minha gente, o Parque Nossa Senhora das Dores tem hoje, somadas todas as etapas, 50 mil habitantes, Ivan. São duas Corderópolis. São quase três Iracemápolis. Portanto, qualquer loteamento que deva ser lançado, além de área institucional, área verde, independente do padrão, de alto padrão, de médio padrão, de baixo padrão, esse loteamento tem de respeitar essas premissas básicas, que tem de ter posto de saúde perto, tem de ter escola perto, tem de ter linha de ônibus, além da água, do esgoto, das redes de água e esgoto, além da segurança pública, além do lazer para as pessoas, porque esses bairros são cada vez mais distantes, então tem de ter um barzinho, tem de ter um pequeno restaurante, tem de ter um supermercado, tem de ter tudo, né? Não basta que tenha só o terreno picado em lotes para a prefeitura, como foi o caso do Belinho Almeto, fazer tudo, né? Plantar poste, colocar luz, colocar rede de água, rede de esgoto, guia, sarjeta, asfalto e por aí vai. Você falou disso e citou Iracemápolis. Iracemápolis chegou ao ponto, uma vez, de um prefeito lá de Iracemápolis dizer, olha, não vou mais aprovar loteamento aqui na cidade. No meu governo, e não aprovou mesmo, no governo dele. Ele não aprovou novos loteamentos, não permitiu que fossem abertos novos loteamentos na cidade de Iracemápolis. Olha que ponto chega. E ele estava certíssimo, apesar de ter sido radical na medida, né? Porque uma cidade precisa se desenvolver, precisa crescer também. Né? A primeira pergunta a ser feita é, tem demanda? Tem demanda? Há demanda? Demanda sempre tem. Demanda sempre tem. A primeira pergunta que tem de ser feita. Outro dia eu ouvi, eu não sei se essa informação é verdade, que o prefeito de Limeira pretende dificultar o lançamento de condomínios populares aqui em Limeira. Condomínios populares. Populares como assim? São essas torres de apartamentos, apartamentos mais baratos, apartamentos que entram na faixa do Minha Casa Minha Vida. Seria uma argumentação do prefeito, e eu digo seria porque cabe confirmação, que ele não quer mais esse tipo de imóvel com esse tipo de perfil em Limeira. A moda é que ele acha que isso deixa a cidade com uma cara de cidade pobre. Isso dá aspectos mais pobres. Limeira tem só cara de pobre. Tá. Dá aspectos mais pobres à cidade. Isso, na opinião dele, veja bem, seria a opinião dele. Cabe confirmação. Ele não liberará mais, a prefeitura não liberará mais a construção dessas torres. Porque o prefeito quer apenas construções com um outro tipo de perfil. Construções mais sofisticadas, construções mais caras, porque no entendimento dele, supostamente, né, no entendimento dele, isso poderia mudar o perfil da cidade, que tem um perfil pobre, poderia transformar o perfil socioeconômico, atenderia uma demanda de gente com mais dinheiro, e isso, teoricamente, né, seria o raciocínio do prefeito. Não vamos mais lançar imóveis do Minha Casa Minha Vida, vamos permitir apenas o lançamento de imóveis com outro perfil, porque assim a gente atrai... Talvez atraia gente mais rica para a cidade e nós possamos mudar o perfil da cidade e não deixar a cidade com um perfil tão empobrecido. Mas, como diria Ronald Golias, essa informação depende de confirmação. Por isso que eu coloco na condicional, né? Seria a opinião dele, teria essa disposição de dar uma brecada nos empreendimentos de perfil popular para substituí-los, né, num futuro
por empreendimentos de perfil para pessoas de maior poder de consumo, pessoas com mais dinheiro. Agora, não adianta você mudar só o perfil, né, Ivan? Não, Dos empreendimentos, você tem que favorecer a criação de emprego e renda, né? Você está falando para que as pessoas possam comprar apartamentos mais caros, ou terrenos mais caros, ou casas mais caras. Você está falando sobre hipótese. Sim, né? em cima de hipótese. Pode ser que o prefeito tenha falado isso, pode ser que não. É uma coisa que não está confirmada. Pode ser que quem ouviu fez uma interpretação equivocada, né? Ou isso pode ser uma grande maldade de algum adversário político do prefeito, porque se é verdade que o prefeito pensou dessa forma aí, nós estamos muito mal de prefeito, porque ele está pensando em trazer só grandes investimentos imobiliários, empreendimentos imobiliários para cá, para atender o alto padrão, o alto nível de renda do limeirense, né? Meu Deus do céu. Porque, de fato, ele tem um alinhamento com os mais ricos, né? Isso não é uma suposição, isso é uma afirmação. É um prefeito muito alinhado com as classes A e B, né? Então, talvez, mas só talvez, o pensamento seja esse. Aqui no Facebook, Ivan, o Vinícius Nogueira diz o seguinte: o que atrai gente rica para a cidade são novas empresas, salários melhores, pagos por essas empresas. O prefeito já trouxe alguma para Limeira? Não. Em 13 meses, 12 meses e meio de mandato, nenhuma empresa e nenhuma perspectiva da vinda de nenhuma empresa para cá. O que atrai, eu não digo gente rica, mas grandes investimentos. A última grande empresa que veio foi a Agropalma, né? Pois é. O que atrai grandes investimentos para uma cidade como Limeira, por exemplo, é, acima de tudo, o tal do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Se você tem aqui um bom índice de desenvolvimento humano, que você traduz no quê? Você traduz o quê? Numa boa assistência médica, que você dispõe de bons hospitais, bons médicos, um atendimento médico básico, generalizado, que atende a grande maioria da população e atende bem. Se você tem uma boa qualidade, um bom nível educacional na cidade, é outro fator que contribui para o índice de desenvolvimento humano, é outro fator. Porque o empresário, Caio Bortolã, é claro que um empresário, para se estabelecer aqui na cidade, para montar uma empresa aqui na cidade, primeiro ele faz uma pesquisa para saber o potencial econômico da cidade. Sim. Certo? Aí, vamos dizer, mas vamos imaginar um camarada eu quero montar uma empresa, a minha empresa lá naquela cidade de Limeira, porque o padrão econômico daquela cidade lá tem um padrão bastante elevado, está instalado numa região de grandes recursos. Porque ele pensa também na qualidade da mão de obra, não é, Ivan? Mão de obra, etc. E tal. Tem de pensar mas aí o cara fala assim, mas eu vou estabelecer a minha empresa lá, eu tenho que mudar para lá, eu tenho que passar a viver lá também. Como é que a cidade tem boas escolas para os meus filhos? São boas as escolas, eu vou colocar meus filhos nas escolas de lá. São boas as escolas. Se eu precisar de um hospital lá, que recursos que eu tenho? Tem faculdades ou cursos profissionalizantes para melhorar a minha mão de obra, não é? Então, tem profissionais bons para eu contratar? Né? A segurança nessa cidade. Eu posso andar tranquilo naquela cidade ou eu preciso comprar um carro blindado? Para mim e para os meus filhos. Né? Preciso morar em condomínio fechado, preciso ter carro blindado. É assim que eu vou viver lá? Não dá para viver num lugar assim, né? Então, é preciso haver o tal do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, uma cidade que oferece condições de vida para todos, indistintamente, seja a cara de alto padrão, seja o sujeito mais pobre. Aqui no Facebook, Ivan, a Fátima Bate Vasconcelos, ela escreve blá, 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 blá. Ela deve estar achando a nossa conversa aqui com o microfone na frente, só blá, blá, blá. Tá bom, então, Fátima. Faça uma boa sugestão, tarde para Fátima. você, Fátima. Faça uma sugestão para a gente. Qual tema você gostaria de ver abordado? Porque esse blá, 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 ela quer dizer que é blá, blá, blá nosso, blá, blá, blá dos políticos? Não sei. Será que ela é da torcida do Mário Botion e está contrariada com o que nós dissemos aqui? Se ela está insatisfeita com o nosso... Ela diz aqui, país de quarto mundo, o cara viaja e sonha. Tá bom, Fátima, obrigado por participar. O Anderson Nascimento diz que aí vem um pelego, bate palmas para o prefeito, se achando semelhante. É a opinião do Anderson. Também não entendi direito o que quis dizer o Anderson. Talvez ele queira falar do, entre aspas, peleguismo do Facebook, não é? O que ele falou? Como é que é? Aí vem um pelego e bate palma para o prefeito se achando semelhante. Risos.
Eu não entendi. Talvez ele esteja se referindo àquilo que você falou, que alguém teria dito, que o prefeito teria dito, teria tido esse pensamento em relação à nossa cidade, que é empreendimentos imobiliários. Que é um pensamento completamente equivocado, fora da realidade, né? Completamente fora da nossa realidade. Nossa realidade é outra. Nossa realidade é a realidade de uma cidade que se empobreceu ao longo do tempo. Infelizmente. Mas não tenha dúvida. E nós fizemos essa pergunta ao prefeito quando ele veio aqui ao programa e ele não soube responder os porquês e também não soube dizer o que vai fazer, o que vai tentar fazer para mudar essa realidade. Limeira, em termos de IDH, Ivan, não fica longe das suas vizinhas. Piracicaba, Rio Claro, Americana. Mas em termos de renda per capita, aí sim. A renda per capita do limeirense é menor do que dos seus vizinhos piracicabanos, americanenses, eu ia dizer americanos aqui, americanenses e rio-clarenses. E também o salário médio do limeirense é o menor de todos, infelizmente. Menor do que de Iracemápolis, menor do que de Cordeirópolis, a renda, né? Sim. A renda do limeirense, né? Agora, quem gerou isso foi o atual prefeito? Não, isso vem de muitos anos. Vem de políticas equivocadas. Compete ao atual prefeito propor algo no sentido de transformar essa realidade, e essa transformação, meu amigo, também não é rápida. Demora tempo. Não, né? De jeito nenhum. Demora muito tempo. De jeito nenhum. Bom, a Fátima diz aqui, não tenho nada com a rádio. Bom, Fátima, eu ainda não entendi a sua opinião, mas é importante que você dê a sua opinião. Aliás, que qualquer pessoa dê a opinião que queira dar, porque, concordando conosco ou não, as opiniões enriquecem o debate. Hoje nós falamos muito de conteúdo. Você atendeu 2 ouvintes pelo telefone antes do final do seu programa e as participações foram muito pertinentes, Ivan. Embora você tenha se irritado com um deles porque não é do seu viés político de esquerda, né? Acho que foi o segundo que participou, o José Roberto, você fez uma ironia. Quando o seu governador vem a público, né? Você fez uma ironia com o ouvinte, né? O seu governador, sugerindo que ele tenha votado no Geraldo Alckmin, foi isso? Ou eu interpretei errado? Não faça interpretação equivocada. Quando eu falei o seu governador, não fiz referência a como se o governador fosse dele e não meu. O que eu quis dizer, o seu governador, o senhor, ou o senhor governador mais exatamente. Sim. Eu devia ter usado talvez essa expressão, seria mais com o senhor governador, não o seu governador, né? Que aliás é uma expressão errônea, né? O correto é o senhor e não o senhor João, o senhor Joaquim, não o seu Joaquim, não o seu João, né? Não foi nesse sentido, não, de dizer que o governador era dele, não era meu governador, não. Mas você, Ivan, e os nossos ouvintes, pelo menos aqueles 2 últimos que participaram, têm toda a razão. Em todos os aspectos, eu sou obrigado, mesmo não gostando de concordar com você, eu sou obrigado a concordar com você. Primeiro aspecto da febre amarela. Limeira não é, de fato, uma área de risco. Mas vai dizer isso para um pai ou para uma mãe. Claro. Você tem toda a razão. Limeira passou por um período terrível, que foi a epidemia da dengue. Com 40 mil pessoas atingidas e com 20 mortes. Fosse uma morte, não há o que possa ser feito por um político quando uma pessoa morre por incompetência de uma administração para resolver essa questão. Você tem razão. O Paulo Radich foi muito afetado pela dengue, pela epidemia de dengue, pelas mortes com a dengue, e isso deve ter certamente comprometido o seu desempenho nas urnas, mas não foi só isso. Não. Né? O Paulo Radich dava motivos, diariamente dava motivos para que as pessoas não gostassem dele e para que a imprensa o criticasse. Eu me lembro, inclusive, dos nossos programas aqui, falando sobre a dengue, opinando sobre a dengue, num dado momento, descendo a lenha no Paulo Radich, descendo a lenha no Luizinho do PT. E o próprio prefeito Mário Botion, quando vinha aos programas, chegava com um sorriso de orelha a orelha. Afinal de contas, ele tinha um motivo mais do que justo para bater no Paulo Radich, com quem
disputou a eleição. E ele, Mário, capitalizou muito em cima disso. É preciso que se diga que esse tipo de coisa não se apaga. Vai ficar para o currículo do Paulo Radiche. Agora, o trabalho do Luizinho do PT foi tão bom depois dessa tragédia de 2014 que hoje nós vivemos uma situação de calmaria com relação à dengue. Aliás, as cidades que sofreram com a epidemia de dengue, Campinas é um ótimo exemplo, não sofrem mais, não sofreram mais. Sofreram em 2014, em 2015 e depois não sofreram mais. Em 2016, 2017 e agora em 2018 também. Então os governos, o do Paulo Radiche entre eles, aprenderam a lição da maneira mais dura. Imagina o sofrimento das famílias que perderam seus entes. O trabalho não foi bem feito, houve uma epidemia geral da dengue, 20 pessoas morreram e da maneira mais dura os governos aprenderam e fizeram a parte deles para que novos casos de dengue não fossem registrados. E eu acho, Ivan, que é bem provável que nós passemos esse verão sem nenhum caso de dengue. Quantos foram os casos de dengue no ano passado? Não me pergunte bem os poucos. Números agora, não faço bem ideia. Poucos. Não me pergunte. Bem poucos. Agora, o ouvinte, o Paulo ou o Zé Roberto, acho que o Zé Roberto, diz que o cidadão deve colaborar. Deve. O cidadão deve colaborar. Porque se não tem a dengue, tem o risco da febre amarela. E aí os governos têm de agir com rapidez. Rapidez e eficiência. Ou para debelar o pânico, Ivan. Porque você se lembra, quando nós dávamos as notícias, são 40 mil pessoas com dengue aqui em Limeira. Ivan, tinha médicos que me ligavam, Ivan, médicos, que atendiam em hospitais aqui em Limeira e que eram oposição. Esses médicos adoram o Mário Botion, eles eram oposição ao Paulo Radiche e ao Luizinho do PT, sobretudo ao Luizinho do PT. Esses médicos me ligavam e diziam, Caio, divulga aí que não são 40 mil, que são 60 mil. Divulga aí que não são 60 mil, que são 100 mil. Porque só eu atendi hoje aqui na Santa Casa tantas pessoas. Então o governo está divulgando que são 40 mil, mas na verdade são 80, são 100 mil. O que queriam fazer esses médicos e médicas? Médicos e médicas? Política, não é? Política. Queriam fazer política. Tinham um alvo claramente definido. O Luizinho do PT, que era o secretário do Paulo Radiche. E aí disseminavam o pânico. Então é importante que nós façamos tudo com muita parcimônia. Limeira não é área de risco para a febre amarela. A situação pode se complicar, não quer dizer que a situação vai se complicar. Mas o cidadão tem toda a razão quando procura o postão e fica angustiado porque não tem a vacina. Da mesma forma que tem de agir os agentes públicos, a população também tem que fazer a parte dela, Ivan. Porque para o pobre, Ivan, cada hora é uma coisa. Uma hora é a dengue, outra hora é a febre amarela. Então há que se tomar, sim, muito cuidado e há que se solicitar, além da rapidez, da celeridade dos governos, a colaboração da população. E de que forma que a população vai colaborar? No caso da dengue, não acumulando lixo em casa, tomando cuidado com recipientes d'água descobertos, aquele que tem piscina em casa e não trata a água da piscina, vasos, aqueles pratinhos onde se coloca o vaso. Ivan, qualquer recipiente que acumule água pode tornar-se um criador do mosquito da dengue, por exemplo. Mas tudo isso passa, por isso que o Paulo falou aqui, o Paulo ligou para falar disso, ele tocou no assunto da população, de uma parcela da população que é relapsa, que não se preocupa com jogar qualquer coisa pelo caminho, pela calçada, existe isso mesmo. Mas tudo isso passa por uma questão cultural. Passa por uma questão cultural que a gente tem que trabalhar. A cultura muda. A cultura de hoje não será a de amanhã. Os hábitos de hoje não serão os de amanhã, assim como os de antigamente também mudaram, se alteraram. Olha aqui,
no meu tempo de criança, lá no raiar da minha vida, quando eu ia para Araraquara tinha um serviço de limpeza pública, Caio, um negócio que eu nunca vi em lugar nenhum nesse Brasil, que eu conheço uma parte desse Brasil. Mas os seus tempos de criança fazem... Eu nunca vi. Os seus tempos de criança faz 50 anos, Ivan. No meu tempo de criança. Faz 50 anos que você era criança. No meu tempo de criança. 55, 60 anos que você era criança. Faz 50 anos. O mundo mudou, as coisas mudaram. Só que... Inclusive a referência, Ivan. A referência que você tinha daquela época, talvez não fosse a mesma hoje. Araraquara, a coleta de lixo era feita por carroções puxados a burro, parelhas de burro. Viu? Era da maneira absolutamente precária, do jeito que podia ser feito naquela época, mas de uma maneira absolutamente precária, impensável nos dias de hoje. No entanto, carroções puxados por parelhas de burros, você sabe que Araraquara tinha um slogan que estava escrito nesses carroções: Araraquara, a cidade mais limpa do Brasil. E era verdade. Mas você não sei se era verdade, era ou se verdade. A sua referência de criança naquela época lhe traz uma imagem que... Você não via um papelzinho de bala no chão. Mas é bem possível que houvesse essas carroças puxadas por burros com a inscrição Ribeirão Preto, a cidade mais limpa do Brasil, não, Limeira, a cidade mais limpa do Brasil. Você está falando de uma referência de 60 anos, Ivan, da sua infância. As nossas referências da infância não são lá muito confiáveis, principalmente quando tem tanto tempo assim. Eu vou ter que ter essa discussão com você de novo, porque para você... Tudo que aconteceu no passado não tem um pingo de valor. É só o que acontece hoje que tem valor. Não, o que aconteceu... Só os modernismos o que aconteceu no passado tem valor, mas mora no passado. O que aconteceu no passado mora no passado. Não. Nós vivemos no presente e temos de ter um olhar para o futuro. O que aconteceu no passado serve como orientação para a gente hoje, não só para o tempo presente, como para o futuro. Eu queria dizer você tem um problema com o passado, que eu não sei qual é o seu problema com o passado, mas você eu não tenho problema nenhum. Você precisa se reconciliar urgentemente com o passado. Não, reconcilie-se. Não, eu não estou brigado. Eu não estou brigado com o passado, nem com o meu passado. Não tem nada de errado eu queria dizer para você que você acha que nós temos que colocar burros puxando carroças aqui para fazer a limpeza pública, é isso? Não com o slogan Limeira, a cidade mais limpa do Brasil? Não deve puxar carroça com burro aqui não para melhorar a situação. Só queria lembrar para você se reconcilie com o passado, porque se você for no SUS hoje buscar um tratamento com acupuntura, você vai encontrar. O SUS, Serviço Público de Saúde, tem tratamento com acupuntura. Você sabe que a acupuntura, Caio Bortolã? Sei. A acupuntura é um tratamento da medicina oriental que tem, de 3 para 5 mil anos. É um tratamento utilizado na medicina oriental, medicina chinesa mais especificamente, que tem de 3 a 5 mil anos. Você encontra esse tratamento hoje no SUS. Tá bem. Aí você vai falar, não, o que é isso? Eu fui colocar umas agulhas no corpo certa vez, não adiantou nada. Eu respeito, acho que deve dar resultado, mas no meu caso não funcionou. No seu caso não funcionou, mas para muita gente funciona. Funciona. Ela é praticada, a acupuntura é praticada na China há 3 ou 5 mil anos. Jesus Cristo tem 2 mil anos, faz 2 mil anos que Jesus Cristo... Mas nada contra tradições milenares, nada contra... Tem sim, de 3 a 5, é utilizada até hoje. 1000 anos tem a acupuntura. E eu não tenho nada contra o passado, eu só penso que ficar preso ao passado não resolve nada. Eu estou dizendo a você o seguinte, havia uma cultura em Araraquara. Se nós da Educadora fôssemos presos ao passado, nós não estaríamos transmitindo agora com imagem Full HD. Havia uma cultura. As pessoas não estariam nos vendo no Facebook, no YouTube, no portal, no aplicativo. Havia uma cultura em Araraquara. Havia um orgulho, mais do que uma cultura, um orgulho do povo araraquarense em morar na cidade que tinha aquele slogan, a cidade mais limpa do Brasil. Aquele povo se orgulhava de viver na cidade mais limpa do Brasil. Então, veja, eu estou falando... Mas o limeirense também se orgulhava de viver na terra da laranja, no berço da citricultura nacional. Eu estou usando esse exemplo de Araraquara para você entender... Há 60 anos tudo era muito diferente. Não tudo era muito diferente. Há 60 anos as coisas eram iguais a hoje. Se você envolver a população, se você levar a população
a uma ideia, uma proposta, levar a ela uma ideia, uma proposta, um conceito, e a população abraçar esse conceito, Caio Bortolã, tudo muda. Agora, você querer impor alguma coisa para a população, para o povo, empurrar a goela abaixo do povo alguma coisa, o povo não vai aceitar. Agora, faça o povo participar. Provoque o engajamento das pessoas, faça com que as pessoas comprem a sua ideia. Vamos fazer de Limeira a cidade mais limpa do Brasil? A Zezé Enfermeira diz, boa tarde, Caio e Ivan, realmente vivemos um momento de pânico na época da dengue. Hoje eu recebi na minha casa 2 agentes da saúde, muito educados, preparados para nos orientar. A Zezé, ela tem uma participação política efetiva. Eu não sei de que lado que ela está agora, se ela está no grupo do Mário Botion ou não, mas é fato, viu, que os agentes são preparados e são educados, e ela agradece aos agentes da dengue. Mas esse trabalho quem começou foi o Luizinho do PT. É que o Luizinho do PT carrega um sobrenome, meu amigo, do PT é complicado, né? Aliás, o PT é tão complicado que está aqui na Folha de São Paulo. Eu quero encerrar esse colóquio mostrando. Vai ser preciso matar a gente para prender Lula. Quem disse isso? A presidente do PT, a Gleisi Hoffmann. Para prender o Lula, já condenado em primeira instância, ela disse que vai ser preciso matar a gente. Ela que fez uma asneira no final de semana, ela achou que a faixa no jogo do campeonato alemão era Força Lula e é Força Luca. Porque o alemão, você é de descendência alemã, o alemão tem vergonha da guerra. O alemão tem vergonha do nazismo. O alemão prendeu os nazistas, ainda que eles tivessem, na época, 70 e tantos, 80, 90 anos. A Alemanha foi atrás dos nazistas, estivessem eles onde estivessem, para julgá-los e condená-los. O alemão tem vergonha do nazismo, dos horrores da guerra, de Adolf Hitler. Mandou para a cadeia os agentes do nazismo. Não todos, mas alguns. Tivessem eles até 90 anos de idade, foram presos. Então, o alemão, sabendo quem é Luiz Inácio Lula da Silva, quem é o líder do PT, quem é Gleisi Hoffmann, quem é José Dirceu, quem é José Genuíno, quem são essas figuras que mandaram no nosso país durante quase 14 anos, o alemão não esticaria uma faixa Força Lula. O alemão esticaria uma faixa Lula na cadeia. Mas a Gleisi Hoffmann achou que era Força Lula, era Força Luca, mas ela achou que era Força Lula. A Gleisi Hoffmann que acabou de afirmar que vai ser preciso matar gente para prender o Lula. Olha a situação que nós vivemos. O maior bandido desse país, às vésperas de ser julgado, em segunda instância, no TRF de Brasília, de Porto Alegre, e o partido dele tentando impingir o medo nos brasileiros de bem. Impingir o medo nos brasileiros de bem. Olha que situação que nós vivemos. Que foi forjada, inclusive, pelo voto popular das pessoas enganadas pelo Lula, enganadas pelo PT. Olha a situação que nós vivemos. A presidente do partido do Lula diz que vai morrer gente caso o Lula seja preso. Para quê? Para deixar as pessoas com medo, para criar um clima de apreensão, de medo, de pavor. Eu realmente estou muito preocupado com o que vai acontecer em Porto Alegre, porque tudo leva a crer que a confirmação, que haverá confirmação da prisão do Lula, se não um aumento na pena. Tudo leva a crer que será confirmada a prisão dele, talvez com um aumento de pena. E a resposta do PT? A resposta do PT se assemelha à resposta do governo na Venezuela, que matou essa semana mais um opositor, além de mandar outros para a cadeia. É assim que essa gente pensa. É assim que essa gente pensa. Há alguns dias nós divulgamos aqui a fala do Jair Bolsonaro em entrevista à Folha de São Paulo, que dizia que pegava o auxílio moradia da Câmara em Brasília, o dinheiro que sobrava para comer gente. E hoje a gente relata aqui. Vai ser preciso matar gente para prender Lula. Afirmação da Gleisi Hoffmann, que na relação dos delatores da Odebrecht era chamada de a amante, a presidente do PT. Ou a presidenta, como eles gostam de ser chamados.
Até amanhã, Caio Bortolã. Até amanhã, Ivan.